A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Mais uma vez eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E hoje é um daqueles programas especiais onde nós estamos entrevistando o professor Saulo Soares, falando aqui acerca da grande tribulação, acerca da pessoa do anticristo. Olha, o programa hoje está imperdível e desde já eu quero lhe convidar para você estar com a sua Bíblia, seu caderno de anotações, o seu livro, para que você possa fazer da sua casa uma sala de aula. Lembrando que o professor Saulo Soares, ele é teólogo, ele é professor de teologia do nosso seminário teológico, a nossa querida Estiadeb, a Escola de Teologia das Assembleias de Deus no Brasil. O professor Saulo leciona diversas disciplinas, né? E se você desejar ter aula presencial, é só você se matricular na nossa Estiadeb. Professor Saulo Soares, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui no programa. Obrigado, professor Givanildo. O prazer é sempre nosso de estar nesse programa tão maravilhoso e tão elucidativo para as pessoas que querem aprender sobre escatologia. Lembrando que o professor Saulo Soares também é escritor, ele escreveu 3 obras que foram lançados, editados pela nossa editora Bereia. O primeiro que eu gostaria de mencionar aqui é Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã, onde com muita propriedade o professor Saulo Soares fala da origem da nação de Israel, a sua trajetória e o futuro da nação de Israel, bem como da igreja, a origem da igreja, trajetória da igreja e destino da igreja. Você que ama história, você que ama escatologia, não pode deixar de adquirir esta obra. Outro livro que foi também lançado pela editora Bereia, escrito pelo professor Saulo, é Jesus de Nazaré, o Messias, onde o professor Saulo, com muita maestria, apresenta centenas de profecias bíblicas, provando à luz das Escrituras que Jesus é o Messias esperado pelo povo judeu. E também esse livro que estamos entrevistando o professor Saulo, que é A Grande Tribulação, Palco do Anticristo, onde o professor Saulo Soares fala sobre este evento escatológico, que é a Grande Tribulação, e também acerca das profecias sobre a pessoa do Anticristo. Lembrando que nós já fizemos uma série de entrevistas sobre o livro Israel e a Igreja ontem, hoje e amanhã, já está disponível aí no YouTube. Também outra série de entrevistas acerca das profecias messiânicas e recentemente estamos estudando esse livro maravilhoso que eu recomendo demais, que fala sobre a grande tribulação, o palco do anticristo. Nós já tivemos aqui diversas entrevistas, já explicamos diversos eventos e hoje vamos dar continuidade falando acerca do governo do anticristo. Mas antes, professor Saulo Soares, eu gostaria de começar o programa hoje diferente. Nesta semana, foi uma semana de muitas especulações, Possivelmente o senhor recebeu aí muitas mensagens no WhatsApp, nas suas redes sociais, com a morte do Papa Francisco, Muitas pessoas perguntando se isso é o cumprimento de alguma profecia e já começam as especulações, as pessoas dizendo que é o cumprimento da profecia, que o próximo Papa será o falso profeta. A pergunta que eu quero fazer, professor Saulo Soares, é se a morte do Papa Francisco é o cumprimento de alguma profecia. Não. De forma alguma, professor? A Bíblia trata do povo de Deus, de Israel e da igreja. Certo? E quando trata da igreja, ele trata da vida da igreja, da santidade da igreja. Não trata de liderança de igreja, é a vida, o trabalho de evangelização, a vida de santidade, a obediência à palavra. Não fala de líderes. O senhor olha para as cartas do Novo Testamento, o senhor vê Paulo falando, mandando saudações, mandando mensagem para líder, mas não trabalha com a vida de líderes dentro da igreja. Portanto, eu não acredito que a morte do Papa Francisco tenha alguma conotação escatológica segundo a Bíblia. Eu costumo dizer, professor, que a escatologia ela não é especulativa, mas eu vou dizer que as pessoas é que fazem um sensacionalismo, uma especulação, qualquer coisa que ocorre no mundo, qualquer evento,
as pessoas querem ligar a uma profecia, né? Então vamos dar um exemplo, quando veio a Covid, as pessoas procuraram, né, profecias que estivessem relacionadas à Covid. Quando houve aquele ataque terrorista ao World Trade Center nos Estados Unidos, as pessoas começaram a procurar profecias do livro de Daniel, ou seja, as pessoas ficam polemizando, né, fazendo aí polêmicas. A guerra de Israel, sim, que houve, né? Isso, exato. A Rússia, aquela coisa toda. Exato. Até aqui nós conversamos sobre isso e mostramos que não ia dar em nada. Exato. Aí eu pergunto, deu em alguma coisa? Exato, não. Exatamente. Então as pessoas ficam criando aí especulações acerca de qualquer evento que ocorre no mundo para especular a escatologia. E nós gostaríamos de deixar bem claro aqui para os nossos queridos telespectadores que nós temos um compromisso com Deus e com a sua palavra. Não é assim, professor? Nosso objetivo, justamente isso. Não é assim? Nosso objetivo aqui, nós não estamos preocupados com likes, com visualizações, com audiência. Essa não é a nossa preocupação. Nosso maior interesse é ensinar a Bíblia. O que é que a prudência diz? Vamos estudar as profecias, interpretá-las dentro do seu contexto e duas certezas nós temos. Primeiro é que as profecias bíblicas terão o seu cumprimento, mas terão o seu cumprimento no tempo determinado por Deus. No tempo determinado por Deus. E o mundo caminha para isso. Exato. Já falamos aqui algumas vezes, professor Givanildo, que a história, a tecnologia, as profecias e a política, se conhecer um pedacinho dessas coisas, isso serve muito para compreender as coisas que vêm no amanhã. Porque a política mostra qual será o resultado do mundo amanhã. Qual é a política do mundo amanhã? Qual é a tecnologia do mundo amanhã? Tudo isso caminha, tudo isso faz parte da escatologia, sem estar descrito na Bíblia como aquilo é essencial para isso. Infelizmente, a maioria dessas pessoas que aproveitam esses eventos para estar gravando vídeos, a maioria estão interessadas mesmo em likes, em visualizações, estão interessadas em que esses vídeos viralizem, mas o nosso objetivo aqui é ensinar a Bíblia, né, interpretá-la de forma correta, sem sensacionalismo, sem especulação, porque nós não precisamos disso. Nosso maior interesse é explicar a Bíblia Sagrada, principalmente o seu conteúdo profético. Professor Saulo Soares, vamos dar continuidade a esse tema, não é? Que é o período sombrio da grande tribulação. Nos programas anteriores, professor, nós tivemos 2 programas maravilhosos. Nós estudamos o capítulo 2 de Daniel, que trata acerca do sonho do rei Nabucodonosor, né, daquela grande estátua, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturados com barro. E no último programa, nós falamos acerca daqueles 4 animais que são descritos no capítulo 7 do livro de Daniel. O leão com asas de águia, um urso com 3 costelas entre os dentes, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas e um animal terrível, espantoso e muito forte. E o senhor já explicou isso com muita propriedade, que há uma relação do sonho de Nabucodonosor com as visões de Daniel, né? Tanto a estátua quanto os animais falam dos governos mundiais, né? Dos grandes impérios. Nós já vimos isso. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse com mais detalhes sobre esse animal terrível, espantoso e muito forte, não é, que está em Daniel capítulo 7, que ele tem 10 chifres e depois vai surgir ali, professor, um chifre pequeno, que depois ele vai derribar 3 chifres. Deixa eu ler a profecia e eu vou pedir para o senhor explicar para nós, está em Daniel, no capítulo de número 7, não é? O senhor vai explicar para nós sobre esse chifre pequeno que vai surgir deste animal terrível, sim, espantoso e muito forte. Deixa eu ler primeiro a profecia, para que nós possamos entender melhor. Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8 diz assim: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena,
diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Eis que nessa ponta havia olhos como os olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. Professor, antes do senhor responder sobre essa ponta pequena, essas 3 pontas, eu posso dizer, professor, que há uma relação direta entre as profecias de Daniel e do Apocalipse. Está correta essa informação? Correto. O que é que o senhor pode esclarecer mais acerca dessa relação? Inclusive, há quem diga que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Apocalipse, o mapa, né? Exato. O mapa do Apocalipse é Daniel. Isso. Não é assim? Exato. Ele está muito mais explicado, muito mais inteligível do que propriamente Apocalipse. Sim. Né? Então, este dragão que o senhor acabou de ler de Daniel, isso é uma profecia antiga. Certo. Que esse dragão sempre será, até a sua destruição por Cristo vindo em glória, o governo antissemita. Observe, Faraó é tido como dragão, Nabucodonosor é tido como dragão. Por quê? São pessoas que dominaram Israel, foram em cima de Israel, aprisionaram Israel. Então, o dragão aí sempre será governos que perseguirá Israel. Certo. Um governo que pode ter o seu representante, seu chefe, seu presidente, seu primeiro-ministro, mas que a essência desse primeiro-ministro e do governo seja totalmente satânica. Certo. Porque o governo dos mundos, eles procuram glórias para si, nunca a glória de Deus. E para responder essa pergunta de Daniel 7:8, eu pediria que o senhor abrisse a Bíblia em Apocalipse. Sim. Para mostrar que o dragão de Daniel, a referência dele está em Apocalipse. Como nós vamos ver em Daniel, eu pediria que o senhor lesse Apocalipse apenas 12:1, para mostrar que existe um dragão. Capítulo 12, versículo 1 diz assim: E viu-se um grande sinal no céu. Sim. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Sim. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. O senhor observe que a mulher que representa Israel está sendo perseguida pelo dragão. Isto é uma história através dos tempos. Agora, Apocalipse capítulo 13, 5-7. Apocalipse capítulo 13, 5-7 diz assim: E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E 5, 6 e 7 agora. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Observa, tem que observar aí que este dragão do Apocalipse está mostrando que lá no amanhã, este dragão vai vencer os santos. Sim. Coisa que não vai ser com a igreja, porque todas as pessoas que diz que a igreja vai ficar na terra, diz que a igreja não será atacada. Exato. Mas aí está dizendo que o dragão vai vencer os santos. Portanto, não é a igreja, é Israel. Agora, capítulo 17, apenas o versículo 3 e o versículo 12, para a gente voltar para Daniel. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sim. Capítulo 17, versículo 3. E agora o 12. O versículo de número 12. Isso. Diz assim: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder com reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, observe, este dragão que João está vendo é do amanhã. Sim. Mas ele tem uma visão no capítulo 12 do ontem, sim, de hoje e do amanhã. Certo. É uma visão passada, presente e futura. Esses 10 reis, que a gente já conhece, está no capítulo 7, versículo 8, que era um dragão com 10 chifres, 3 são derribados, e certamente é colocado mais 3 com a ponta pequena, sendo a liderança desses 10 reis. Certo. Observe que, a princípio, entra como uma democracia.
Se a gente ler Apocalipse, capítulo 12, vai ver que as coroas do dragão estão na cabeça. Cabeça representa governo. Chifre representa a liderança. Mas no capítulo 13, as coroas estão no chifre. Repetindo, capítulo 12, as coroas estão nas cabeças. Mas no capítulo 13, as coroas estão no chifre, que é os 10 reis e o anticristo. Eu vou pedir para colocar a imagem desses animais para facilitar a compreensão aí dos nossos queridos telespectadores. Então, da esquerda para a direita, nós estamos vendo primeiro o leão com asas de águia, que nós já explicamos, né? O senhor já explicou muito bem sobre isso, que fala exatamente da Babilônia. Depois o urso com 3 costelas entre os dentes, que representa o Império Medo-Persa. Essas 3 costelas representam exatamente Lídia, Egito e Babilônia, que foram as 3 primeiras conquistas do Império Medo-Persa. Esse leopardo com 4 cabeças e 4 asas representa a Grécia, né? As asas falam da agilidade do exército de Alexandre, e as 4 cabeças falam dos 4 generais que sucederam Alexandre. E nós estamos falando exatamente sobre este último animal aqui, esse animal terrível, espantoso, muito forte, né? Que tem dentes de ferro e que tem 10 chifres, que estão relacionados também, professor, com os 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor. Que é os 10 reis que nós acabamos de ler. Sim. E vai governar juntamente com o anticristo. Então, deixa eu ler, professor, aqui. É muito interessante esse assunto. Eu quero ler mais uma vez esses 2 textos, né? Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 8, não é isso? Uhum. Deixa eu ler aqui. Daniel, capítulo 7, versículo 8, diz assim: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Volta, por favor, a tela dos 4 animais. Isso, então, desse animal aqui, o último à minha direita aqui, dessas 10 pontas, Daniel viu que vai subir uma ponta pequena, não é assim? Isto. Diante da qual 3 pontas primeiras foram arrancadas. Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 12. Né? E os 10 chifres que viste, que é exatamente esses 10 chifres aí, são 10 reis que ainda não receberam o reino. Ou seja, isso é um governo futuro, professor. Observe, isso é muito elucidativo, o que o senhor está lendo, para aquilo que vamos falar agora. Certo. Primeiro, quando o anticristo surge, existe 10 líderes internacionais. Mundiais. Que pode ser líderes, por exemplo, de blocos econômicos. De blocos econômicos, pessoas de alto poder político, isso. Não militar, político. Dentre esses políticos, assessores desses políticos, sim, surge quem? A ponta pequena. Certo. E esta ponta pequena, como o senhor vai ver, ela se sobressai. Isso. Aí no versículo, diz assim, e havia olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. Ainda em 7 e 8, Daniel. Sim. Então, o que é isso? Por que havia olhos de homem, se ele já é um homem? Por que foi-lhe dado uma boca, se ele já tem boca? Porque é uma pessoa. Dar olhos significa, não é olhos físicos, é olho do entendimento. Uhum. Seria melhor se a gente entendesse assim, e foi-lhe dado entendimento da situação e como resolver aquela situação. Aí então lhe dá a boca, lhe dá a prática, lhe dá a homilética, lhe dá a prédica de expor o seu pensamento. Essa exposição dessa ideia, dessa ponta pequena, é tão forte. Não é que ele é assim, é que lhe é dado a isso. É tão forte que ele acusa 3 daquelas pontas grandes como pessoas culpadas pelo caos que está acontecendo na terra quando a igreja subir. Certo. Quando ele fizer isso, as 3 pontas são tiradas, certamente, pelo grupo e, na verdade, outras pontas têm que assumir. Certo. E aquelas pessoas, os 10, agora fala com ele, você quer ser o líder mundial do grupo?
na minha visão, a convite das 10 pontas que agora estão novamente juntas. Aí ele aceita ser o chefe. Esta pessoa que era um chifre pequeno, que surgiu da política dos 10 chifres, ele era um político de pequeno porte, tá? E agora assumiu. Não seria hoje um político de porte tipo Xi Jinping, Putin, Trump. Não seria Macron, não seria essas pessoas. Porque essas pessoas não são políticos de pequeno porte, que vai sair dentre as 10 pontas. Se isso fosse hoje, eles já são as pontas grandes. Coisas que ainda, isso não é verdade. Só exemplo. Essas pessoas que citamos, eles não podem ser o anticristo. Certo. Por quê? Porque eles não são pontas pequenas. São pontas grandes. Muito bem. Uhum. Muito bem. Professor, eu posso dizer então que esse quarto animal aqui, terrível, espantoso, muito forte, em certo aspecto ele representa Roma. Sim. E em certo aspecto essas pontas aí representam governos futuros, né? Governos mundiais. Algo muito interessante, eu vou pedir para voltar a tela aqui da estátua, só para a gente fazer um comparativo. Então aqui nós já vimos aqui em programas anteriores que essa cabeça de ouro representa o Império Babilônico, o peito e os braços de prata, o Império Medo-Persa, o ventre e as coxas de cobre, o Império Grego, as pernas de ferro, o Império Romano, e os pés de ferro misturado com barro é o governo do Anticristo. Então vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 governos mundiais. Agora vamos ver os animais de Daniel. Os animais vistos por Daniel capítulo 7, pode voltar na tela, por favor, nós não vemos aí 5 animais, nós só vemos 4. Por quê? Este quarto animal tanto representa Roma, que era, digamos assim, foi o último dos governos mundiais, posso dizer assim. O grande Império Romano. O grande Império Romano. Mas dessas 10 pontas aí, vai surgir o governo do Anticristo. Professor, eu quero saber se há alguma relação com a União Europeia. Houve muitas especulações que essas 10 pontas seriam a União Europeia. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Observe, a escatologia, como vimos, professor Givanildo, à medida que o tempo passa, com a revelação progressiva que Deus dá do conhecimento bíblico, mostra que a União Europeia, na verdade, faz parte de um grupo. Na minha visão, a União Europeia é um bloco econômico, é uma das cabeças do dragão. Certo. Segundo o meu ponto de vista... Então, essas 10 pontas não pode ser a União Europeia. Não pode. Pode ser uma ponta dessa, um chifre desse, digamos. Eu conheci, li muito sobre isso. No final dos anos 70, anos 80, que essa União Europeia, ela começou em 51 com a ideia de não haver cobrança de imposto na alfândega. Certo. Era só ali. Aí surgiu a especulação nos seminários teológicos. Isto é o perigo. As pessoas não podem dizer, é isto. Tem que dizer, exato, tem que mostrar, dá a ideia disso. Então, eles disseram, sem nenhuma provas, de que quando a União Europeia tivesse 10 nações... Isso, exatamente. Isso foi uma especulação na época, não é assim? Aí em 81 já tinha 10 nações. E nada do Anticristo. Já temos 27. Exato, já temos 27. Então, isso prova que essas 10 pontas aí não é necessariamente a União Europeia. Que temos hoje o bloco econômico, o Mercosul. Exato. Temos o NAFTA, Tigre Asiático. A União Europeia, temos outros blocos econômicos. Talvez essas pontas, professor, sejam exatamente blocos econômicos, né? De onde surgirão líderes. Sim. Isto, 7 blocos econômicos, as 7 cabeças. Sim, certo. 10 líderes, que envolve liderança, certo, envolve secretariado, envolve vice-presidência, envolve alguma coisa. 10 pessoas poderosíssimas na política no futuro do amanhã. Então, eu posso dizer que essa interpretação, que essas 10 pontas seriam o mercado como europeu, isso é uma mera especulação? Mera especulação. Que o tempo já disse que isso não é verdade. Isso é tão sério que começaram a dizer, olha, as 10 para o mercado como europeu não é. Então seria a Liga das Nações, depois a Liga Árabe, aí o mundo é árabe, aí começa a especulação
tola e na verdade. Então, este é o perigo de parar aqui. Se a escatologia, a profecia diz pare aqui, pare aqui. Agora, observa novamente, o telespectador, esses animais, para aquilo que nós vamos dizer, que o Senhor leu em 13, 1 e 2 do Apocalipse. Sim, sim. O leão... É interessante ler esse texto, professor, exatamente com essa imagem na tela. Sim. Porque o capítulo de número 13 fala exatamente das características desses animais. Não é? E o dragão está presente. Exato. Vamos lá. Capítulo 13 diz assim, versículo 1, né? E versículo 2. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Então há uma semelhança ao leopardo que representa aí o Império Grego, né? Os pés como de urso, que representa o Império Medo-Persa. A sua boca como de leão, representando o Império Babilônico. E o dragão deu-se-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Como é que a gente pode interpretar esse texto, professor? Essa correlação aí, né, entre essa profecia de Daniel, desses animais, e essa profecia do capítulo 13 do Apocalipse. Então, a essência desses 4 animais, a figura do Império Romano, que toda a história corre para Roma. A figura do Império Romano, com esse antigo Império Romano, esse poderoso dragão, a essência desses animais, do leão, do urso e do leopardo, estão nesse império do final. Porque quando a gente lê Daniel, esses animais são mortos e eles são espalhados pelo vento. Verdade. Mas a essência do animal, a essência do governo, a rapidez, a ferocidade, certo? A agilidade de fazer, a ferocidade do Império Romano, que o Império Romano era um império terribilíssimo. A gente olha para o Império Babilônico, não era tão terrível. Roma fazia, quem não fosse romano não valia nada. Então, esse império é visto, todos esses animais, é visto nesse animal do capítulo 13, porque eles têm as características, ou seja, a essência desses 4 governos passados. Ou seja, eu posso dizer então que o governo do anticristo, que irá dominar o mundo no período tribulacional, Sim. Ele está relacionado a esses grandes impérios, né? Sim, senhor. Falando da maldade, da crueldade, né? Da ação demoníaca, né? Na vida desses impérios. Professor, então eu posso dizer que qualquer pessoa hoje que vai a público dizer que o anticristo é Donald Trump, ou que seja Emmanuel Macron, ou um desses líderes, isso não é nada mais nada menos do que uma mera especulação. Não se pode provar isso, correto? Eu sou a favor da liberdade de expressão com medida. Certo. Ou seja, que seja algo que não traga terror. Quando uma pessoa começa a dizer que Macron, Donald Trump, Xi Jinping, Putin, o anticristo que surgiu, ele precisa ler a Bíblia e as profecias e fazer uma reflexão. Aí pergunta-se, quando é que esse anticristo aparece? O senhor observe que ele aparece quando a igreja parte. Exato. Porque ele é uma ponta pequena. E por que essas pessoas insistem de dizer que esses grandes políticos é o anticristo? Cadê as 10 nações? Cadê os 10 chifres? Exato. Ele vai derrubar quem? Exato. Com que autoridade ele vai fazer isso? A ele foi dado uma boca, foi dado olhos? A igreja está na terra, por favor. A igreja continua na terra. Essas coisas só vão acontecer quando a igreja subir. Porque quando a igreja sobe, foi embora a coluna e o pilar da verdade. O Espírito Santo que veio para fazer esse ministério com a igreja, também foi. O mundo está aberto para a manifestação do mal com M maiúsculo. Tá certo? Então, nenhum desses políticos pode ser tido como um anticristo. Exato. Então, o que a gente percebe, professor, são pessoas que estão mais interessadas em viralizar os vídeos, em se tornarem conhecidas, em especular, né, esse tema complexo, posso dizer assim, que é a escatologia, mas que não tem o interesse, na verdade, de ensinar, de explicar as profecias como elas são. Às vezes, professor Givanildo, receber elogio, além do like, se não me falha a memória, que eu não sei como é que funciona isso,
se tiver tantos likes, recebe algum valor. Existe uma monetização. As pessoas estão interessadas, na verdade, muitas vezes mais interessadas nessas visualizações, desses likes, que os vídeos viralizem, porque isso de alguma forma vai lhe gerar dinheiro, né? Prestígio, fama, mas que na verdade às vezes não estão interessadas em ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, as profecias, na verdade, como elas são. E a gente vê, eu já parei para assistir uma live dessa que eu não assisto. Ganhei 5 ou 6 minutos para ver a expressão de quem faz a live. Parece que eles estão nos holofotes de Hollywood. A vaidade impera. O desejo de ser reconhecido como um entendido das Escrituras está estampado na face. A expressão de dizer, olha, eu sei, me procure que eu sei explicar. Isso parece estar estampado na face dele. Na verdade, as pessoas que buscam o Senhor sabe disso, o Senhor Jesus, a sua face, a verdade, eles têm que trabalhar essas coisas com simplicidade e com humildade. Exato. Até porque nós precisamos reconhecer que a escatologia, ela passa a ser compreendida à medida que os sinais vão se cumprindo, né? Vamos dar um exemplo muito simples. Se alguém dissesse assim, Daniel, vamos dizer que um dos amigos de Daniel dissesse assim, olha, Daniel, nós lemos aqui acerca desses animais, me explica. Simplesmente Daniel diz assim, não sei. A verdade é essa. Ele poderia até dizer assim, olha, são reinos, são impérios, mas ele não sabia explicar, por exemplo, por que o urso tinha 3 costelas entre os dentes, por que é que o leopardo tinha 4 cabeças, por que é que esse animal terrível, espantoso, muito forte, tinha 10 chifres. Como é que a gente vai saber isso? À medida que as profecias vão se cumprindo, não é assim? Então, vamos dar um exemplo. Quando o Império Medo-Persa conquistou Lídia, Egito e Babilônia, olha aqui as 3 costelas. Quando o urso levanta de um dos seus lados e Ciro prevalece sobre Dario, é por isso que o urso... Muito depois de Daniel. Isso, muito depois de Daniel. E ele foi quem teve a visão. E ele mesmo não sabia explicar. Não é assim? É interessante isso. Por exemplo, quando Alexandre o Grande morre, que o grande império grego é dividido para 4 generais, é que a gente vai entender por que é que esse leopardo tinha 4 cabeças. Então, hoje é até possível dizer o nome dessas cabeças, que foram os 4 generais que sucederam. E assim, professor, eu posso dizer que no período da grande tribulação, quem estiver na terra vai saber explicar essa profecia. Melhor do que nós. O senhor concorda comigo? Melhor do que nós. Não é assim? Muito bem. Eu e o senhor não estaremos aqui para explicar. E nem quero explicar isso aqui. Mas durante a grande tribulação, as pessoas terão a capacidade de desvendar esse mistério. Quem são essas 10 pontas, né? Digamos, uma suposição, esses 10 blocos econômicos, e quem são esses reis que vão surgir desses blocos econômicos e quem é, na verdade, a pessoa do anticristo. Professor, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, nós ainda temos aí cerca de 5 minutos, para o senhor explicar algo aí para melhorar a compreensão dos nossos telespectadores. Eu pediria que o senhor lesse Daniel, capítulo 11, capítulo 11, versículo 38 e 39 de Daniel, para mostrar o que é que o anticristo vai fazer para chamar para si esses reis. O que é que ele oferece? Observe como vimos aqui no capítulo 12, as coroas estão nas cabeças. E o senhor leu no capítulo 13, 1, que a coroa está no chifre. Isso. Então, na metade dos 7 anos já a partir daí, a ditadura. Mas quando foi que isso se tornou uma ditadura? É quando o anticristo convence essas pessoas a ficar do lado dele. Daniel 11, 38 e 39. Diz assim: mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Olha, líder de tal grupo de nações, fica comigo, confirma a minha presença. Eu tenho 7 anos para governar, só falta 3 anos e meio, mas se você ficar do meu lado, não precisa mais votar alguém entrar no seu lugar, você fica aí, vocês me dão suporte
para eu continuar, e eu dou suporte a vocês, de vocês continuarem onde estão. É um comércio, é um castelo forte, fala de guerra, troca terras por poder. Então, queridos telespectadores, o nosso conselho, a nossa recomendação, principalmente você que ama a escatologia, é que evite estar buscando na internet, nas redes sociais, esses vídeos que são sensacionalistas, né, especulativos, onde as pessoas ficam procurando qualquer evento que está ocorrendo no mundo para dizer que é o cumprimento de uma profecia. Estudar as profecias bíblicas, estudar o livro do Apocalipse, estudar a escatologia, requer prudência, requer cuidado, requer humildade, muita sabedoria, para nós não estarmos especulando aquilo que está nas Sagradas Escrituras. O nosso objetivo aqui nos instantes finais é esclarecer, à luz da Bíblia Sagrada, as profecias bíblicas, e somos sinceros e humildes em dizer que muitas profecias só serão compreendidas perfeitamente quando elas se cumprirem. Então, por exemplo, esses 10 chifres, como nós já falamos, que 3 deles cairá e surgirá um chifre pequeno, quem são esses chifres, né? Nós não podemos dizer ao certo, mas sabemos sim que no período sombrio da grande tribulação, aqueles que estiverem na terra poderão dizer com propriedade quais foram esses chifres que caíram, qual é o chifre pequeno que vai surgir, quem é, na verdade, o anticristo, quem será, na verdade, o falso profeta. Isso só será possível saber ao certo no período sombrio da grande tribulação. Por enquanto, nós estudamos as profecias bíblicas e explicamos aquilo que está revelado na palavra de Deus, sem dar nomes aos personagens, porque a prudência diz que requer muita prudência e cuidado quando estudarmos escatologia. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e esse é o momento de responder perguntas, de ler mensagens, de enviar saudações. Eu quero fazer aqui um agradecimento muito especial em nome de toda a equipe aqui do programa Instantes Finais, toda a equipe da Rede Brasil. Queremos agradecer a você que tem enviado para nós a sua dúvida, a sua pergunta, a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Agora, por favor, sempre que enviar uma pergunta ou uma mensagem, se identifique, diga seu nome, sua cidade, sua igreja. Nós teremos o maior prazer de ler a sua mensagem, responder a sua pergunta e enviar uma saudação para você e para a sua família. A primeira pergunta, professor, vem lá da irmã Edneide, lá de Bonança. Quero enviar saudações à nossa irmã Edneide, aos queridos irmãos aí da cidade de Bonança, ao pastor Sérgio Jeremias, que é o gestor aí dessa filial. E a cidade de Bonança é uma cidade muito privilegiada pelo grande número de cristãos, de evangélicos e principalmente aí telespectadores da Rede Brasil de Comunicação. A irmã Edneide diz assim: a paz do Senhor, professor Givanildo, eu quero perguntar ao senhor se Daniel era casado. Sou telespectadora fiel do programa Instantes Finais, ore por minha família, preciso das orações. Professor Givanildo e professor Saulo Soares, tenho aprendido muito com esse programa, tem sido uma aula na minha casa. Que bom, irmã Edneide, Deus abençoe a senhora, estaremos orando pela senhora, pela sua família, obrigado por sua mensagem. E, professor Saulo Soares, eu posso dizer que Daniel não era casado, né? Não há nenhum registro de que ele tenha casado, de que ele tinha esposa, filhos, né? E é até possível, professor, que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tenham sido até eunucos, né, assim, em Babilônia, já que eles trabalhavam no palácio, já que não há nenhuma menção específica sobre família desses 4 jovens, é possível que ele não tenha casado, né? Se talvez até tenha sido um eunuco. Tudo indica que eles foram eunuco, que Deus quis assim. Sim. Porque se qualquer um desses 4 tivesse qualquer tipo de, tivesse família, em alguma parte das Escrituras seria daria uma né? pista sobre isso. Exato. Inclusive, a Bíblia poderia falar da genealogia, da sua descendência, e a Bíblia faz silêncio quanto a isso. Tudo leva a crer, irmã Edneide, que Daniel e seus amigos, eles eram eunucos e nunca casaram. Vamos ler uma mensagem que foi enviada para nós? A irmã Carla, da área 27,
Queremos enviar saudações à irmã Carla, aos queridos irmãos aí da área 27, que é aquela área de Passarinhos, a adjacência, né? O evangelista Jorge Luiz, a irmã Carla diz assim: a paz do Senhor, professor Givanildo e professor Saulo Soares. Assisto o programa Instantes Finais há quase 5 anos. Tenho aprendido durante todo esse tempo. Que bom, irmã Carla, Deus abençoe. E estou assistindo a entrevista com o professor Saulo Soares. É de grande importância essa entrevista todas as quartas-feiras e domingos. Deus os abençoe. Amém, irmã Carla, obrigado por sua mensagem. Que Deus continue lhe abençoando juntamente com a sua família. Vamos ler mais uma pergunta. O irmão Josias, lá de Camaragibe, quero enviar saudações ao irmão Josias, aos queridos irmãos aí da cidade de Camaragibe, a audiência é enorme, quase que diariamente estamos recebendo mensagem dos irmãos aí de Camaragibe. O irmão Josias diz: a paz do Senhor, professor Saulo e professor Givanildo, quero saber, dentro do livro de Daniel, em qual governo estamos atualmente? Bem, professor Saulo, pelo que entrevistamos o senhor, pelo que temos lhe ouvido, eu posso dizer que nós não estamos assim vivendo nenhum governo daqueles mencionados nas profecias de Daniel, né? Nem. Porque já passou o grande Império Romano e o próximo governo mundial será o governo do Anticristo. Nós estamos vivendo assim, eu diria, professor, esse intervalo de tempo entre o Império Romano e o governo do Anticristo, não é assim? Sim. Então não é um período de tempo assim, liderado por um governo mundial. Existe no mundo hoje, como o senhor já disse, né, vários blocos econômicos. Esses blocos econômicos têm os seus líderes desses blocos de nações, mas não existe no mundo hoje um governo mundial, não é assim? Não existe um governo único. Único, né? Isso só ocorrerá no período da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja. Muito bem, vamos ler mais uma pergunta, mais uma mensagem. José Carlos da Silva, aqui de Recife, quero enviar saudações aos nossos queridos irmãos aqui do Recife, ao irmão José Carlos, a sua família, obrigado por sua mensagem. O irmão José Carlos diz: agradeço a Deus por vocês, irmãos Saulo Soares e Givanildo Hermano, vocês são bênçãos de Deus. Amém, irmão José Carlos, Deus abençoe o senhor, sua família, obrigado por sua mensagem. Vamos responder mais uma pergunta. Daniel Silva, lá de Aliança, queremos enviar saudações ao nosso querido irmão Daniel, aos queridos irmãos aí da cidade de Aliança, pastor Israel Maciel Aureliano, é o gestor da filial aí em Aliança, e a audiência também muito grande aí em Aliança. Deus abençoe nossos queridos irmãos. O irmão Daniel Silva diz assim: a paz do Senhor Jesus, professor Givanildo e também professor Saulo Soares. Vocês são uma bênção para nossas vidas. Que bom, irmão Daniel. Gosto demais desse programa. Minha dúvida é sobre o texto que está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Me explique sobre esse versículo. Quem são estas almas que Jesus pregou para elas? Jesus ressuscitou e foi pregar a esses espíritos. Eles se salvaram? Me explique, por favor. Então, professor Saulo Soares, eu vou ler esse texto e pedir para o senhor explicar aqui ao nosso querido irmão Daniel, né? Aí o senhor peça para ele também abrir a Bíblia lá. Sim. Viu? Para ele acompanhar com a Bíblia. Certo. Tá? Com a Bíblia na mão. Isso. Porque tem algo importante a ser visto aqui. Muito bem. Então, irmão Daniel, esteja com a sua Bíblia também. 1 de Pedro 3 e 19, diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Deixa eu ler o versículo 20. Aos quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus estava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Professor, como é que a gente pode interpretar isso? Jesus pregando aos espíritos em prisão. Este é o problema, professor Givanildo, que quando as pessoas citam esse texto, diz que Jesus está pregando aos espíritos em prisão. Mas o assunto começa, para ter uma luz, no versículo 18. Sim. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, 13 e 18. Sim. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, ponto e vírgula. Aí diz, mortificado na carne, na verdade, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado por quê? Pelo Espírito. Pelo Espírito com E maiúsculo. Maiúsculo, sim. Uma certa Bíblia tem uma tradução que o Espírito aí é com E minúsculo. Uhum. Este é o problema, professor Givanildo. Uhum. Se é com E minúsculo, foi o Espírito de Jesus. Sim.
aí teria sido Jesus. Mas aqui, ele foi e pregou pelo Espírito Santo. Certo. Porque Espírito aí está com E maiúsculo. É maiúsculo, certo. Então, esse Espírito Santo, que é o Espírito evangelístico de Jesus, estava na boca daqueles homens do passado. Entendi. Isso é tão sério que no capítulo 1, e versículo 11, 12, diz assim, 10, da qual salvação, isso é os profetas, as pessoas que pregavam, né? Certo. Profetizava, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, em que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, sim, olha aí, que estava neles. Ou seja, o Espírito de Cristo já estava nos profetas do Antigo Testamento. Então, não é assim? Cristo não foi o homem Jesus, foi o Espírito de Cristo na vida daqueles homens que pregaram às almas que estavam em prisão. Tanto é que ele cita até aqueles que estavam no tempo de Noé. Ou seja, o Espírito de Cristo, na vida de Noé, na boca de Noé, anunciou salvação. Muito bem. Acredito que ficou bem esclarecido aí para o nosso irmão Daniel. Vamos ler mais uma mensagem. Diácono Cláudio Ora, lá de Indaiá, eu quero enviar saudações ao nosso querido diácono Cláudio Ora e aos queridos irmãos aí de Indaiá. Ele diz assim: quero parabenizar o professor Givanildo e também o professor Saulo pelas excelentes explicações. Deus abençoe, irmão Cláudio, Deus abençoe o senhor, sua família e a sua igreja. Vamos ler mais uma pergunta. Antônio Leite, lá do Morro da Conceição, área 5, eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão Antônio Leite, aos queridos irmãos aí do Morro da Conceição, área 5, e também ao coordenador desta área, evangelista Ezequias Moura. O irmão Antônio Leite diz assim: a paz do Senhor, professores Givanildo e Saulo Soares. Me chamo Antônio Leite, da área 5, no Morro da Conceição. Gostaria de saber por que não é mencionado o nome do fruto que Adão comeu. Professor Saulo Soares, na verdade a Bíblia não disse que fruto era, só disse que é o fruto da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Não disse se era uma maçã, uma pera, não é? Não diz um abacate, não disse que fruta era, porque eu acho que o objetivo, professor, não era dizer o fruto e sim a ação, a desobediência de Adão. Primeiro, professor Givanildo, eu quero mandar um abraço para o Antônio Leite. Se for o Antônio Leite que eu conheço, sim, há quase 50 anos. Ele era jovem, sim, representava as campanhas no Alza do Pinho, Baixo Zé Ribeiro, muito animado no ciclo de oração. Certo. Eu não sei se é ele. Bem, mas se for, o abraço, e se não for, também um abraço. O abraço igual que a gente para ele. E é como o professor Givanildo falou, irmão Antônio Leite. Não interessa que fruto foi. Se é jaca, abacate, maçã, interessa que eles ultrapassaram a linha que Deus mandou. Não coma, certo? Daquele fruto. Então, Deus não especificou, ou melhor, o Espírito Santo não especificou que fruto era. Especificou que não poderia ultrapassar a linha demarcatória da obediência para a desobediência. Muito bem, vamos ler mais uma mensagem. Terezinha Macedo, lá de Medianeira, Paraná, quero enviar saudações à nossa querida irmã Terezinha, aos queridos irmãos aí da cidade de Medianeira, lá no Paraná. Que bênção, né? Recebemos essa mensagem aí pelo YouTube e aproveito para enviar saudações aos nossos queridos irmãos internautas que acompanham a nossa programação. A irmã Terezinha diz assim: a paz do Senhor, amados irmãos, sou da região de Foz do Iguaçu, amo esse programa, não perco nenhum. Sempre que posso estou assistindo, tenho aprendido muito com vocês. Amo assistir esses estudos bíblicos, tenho aprendido muito. Que bom, irmã Terezinha, que Deus abençoe a senhora, a sua igreja e a sua família. Ficamos felizes em saber que a senhora está gostando desta programação. Vamos responder mais uma pergunta. Nosso irmão Ezequias, lá de Olinda, quer enviar saudações ao nosso querido irmão Ezequias e aos queridos irmãos aí da cidade de Olinda. O nosso irmão Ezequias diz assim: a paz do Senhor, professores Givanildo e Saulo, o que acontecerá com os animais após o milênio? Professor Saulo, a Bíblia não vai dizer necessariamente sobre o período
do estado eterno sobre os animais, né? Não fala. A menção que nós encontramos sobre os animais é no período do reino milenar, concorda, né? Milenar. Onde o leão e a ovelha vão estar passando juntos, né? Que o leão voltará a comer palha como boi, mas a Bíblia não faz menção aos animais do estado eterno e perfeito, né? Capítulo 21 e 22 de Apocalipse vai falar do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, mas não faz menção aos animais. O senhor tem alguma coisa a esclarecer sobre isso? Podemos acrescentar, professor Givanildo, é que nem eu e nem o senhor está dizendo que haverá ou não animais no estado eterno. No estado eterno, certo. Porque aquilo que a Bíblia não registrou, não deu nenhuma pista, também a gente não pode argumentar. Como o senhor falou neste programa, nós desejamos repassar aquilo que aprendemos. Isso, exato. Não é assim? Então, nós não vamos especular para trazer conversas longas que não levam a nada. Muito bem. Vamos ler mais uma mensagem. A irmã Fátima, lá de Paulista, Pernambuco, queremos enviar saudações à nossa irmã Fátima. Aos queridos irmãos aí de Paulista, quase que diariamente estamos recebendo mensagens aí, perguntas dos nossos queridos irmãos de Paulista. Deus abençoe. A irmã Fátima diz: a paz de Cristo Jesus, estou aprendendo muito com vocês, Deus abençoe. A minha irmã Fátima, que Deus abençoe a senhora, a sua família e a sua igreja. Professor Saulo Soares, nós estamos chegando ao final do programa. E eu quero mais uma vez, em nome do nosso pastor, em nome de todos que fazem a Rede Brasil de Comunicação, agradecer ao senhor pela sua presença e dizer que a sua presença aqui é muito importante para nós, né? Nós temos aprendido muito com o senhor e agradecer por sua participação. Fique à vontade para enviar saudações e para as suas considerações finais. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus mais uma vez, né? Somos sempre agradecidos ao Senhor. Ao nosso amado pastor Ailton, presidente da IADPE, ao povo que faz a rádio, televisão, né? Isso, a Rede Brasil. A Rede Brasil, a este grupo que faz Instantes Finais, a sua pessoa, pela honra que eu tive de ser convidado para esse programa. Eu me acho muito à vontade. Que bom. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão Oliveira. Ele é da cidade de Caruaru, é um telespectador assíduo que ama a programação da Rede Brasil e ama também o programa Instantes Finais. Nosso irmão Oliveira, há poucos dias, completou 90 anos de idade e eu quero enviar aqui uma saudação muito especial, um abraço em nome de toda a equipe aqui do programa Instantes Finais. E quero também lembrar que segundas e terças-feiras nós continuaremos com essa temporada a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Estamos estudando sobre as profecias de Daniel e às quartas-feiras às 21h30 e aos domingos às 17h30 nós continuaremos aqui com essa série de entrevistas abençoada com o professor Saulo Soares, estudando sobre a grande tribulação, estudando sobre o livro de Daniel, sobre o livro do Apocalipse, sobre a pessoa do anticristo, que eu tenho certeza que é de suma importância para todos nós. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.